Existe uma pergunta que atravessa toda a Bíblia e também atravessa que é uma experiência humana. O que é a verdadeira fé? Muitos acreditam que fé seja apenas acreditar que Deus existe. Outros pensam que fé é sentir emoção durante uma oração ou manter esperança em dias difíceis. Mas, ao estudarmos a palavra de Deus, percebemos que a fé vai muito além disso. A fé é uma confiança profunda no caráter de Deus, mesmo quando não enxergamos todas as respostas. É continuar caminhando mesmo quando o caminho parece escuro. É descansar no cuidado divino, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas. Na lição de hoje, vemos um tema extremamente poderoso. Jesus vê nossa fé. Isso significa que Cristo não observa apenas palavras religiosas, aparência espiritual ou discursos bonitos. Jesus olha para o teu coração. Ele vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele percebe a sinceridade, a dúvida, a luta interior, o medo escondido e também a pequena chama de confiança que ainda permanece viva dentro da alma humana. Enquanto as pessoas olham para a aparência, Deus enxerga o interior. Ao longo dos evangelhos, percebemos que Jesus frequentemente fazia perguntas relacionadas à fé. Em vários momentos ele dizia: "Por que vocês têm tão pouca fé?" Enquanto em outras ocasiões afirmava: "Grande é a tua fé." Isso mostra que existem níveis diferentes de maturidade espiritual. Nem toda fé é igual. Algumas pessoas caminham com confiança firme. Outras estão tentando acreditar enquanto ainda lutam contra dúvidas e medos. E mesmo assim, Jesus continua se aproximando delas com paciência, misericórdia e amor. O mais impressionante é perceber que Jesus nunca ignorou a realidade humana. Ele sabia que as pessoas carregavam dores, inseguranças, traumas e conflitos internos. Ele conhecia o peso das perdas, o sofrimento das enfermidades, a pressão da culpa e o desespero das famílias destruídas. Ainda assim, Cristo constantemente chamava as pessoas para confiar nele. Não porque a vida fosse fácil, mas porque o poder de Deus é maior do que qualquer impossibilidade humana. Muitas vezes queremos uma fé perfeita antes de nos aproximarmos de Deus. Mas os evangelhos mostram justamente o contrário. Pessoas quebradas, cansadas, confusas e até cheias de dúvidas encontraram em Jesus a esperança que precisavam. Isso revela que a fé verdadeira nem sempre nasce forte. Às vezes ela começa pequena, fraca, tremendo, quase apagando. Porém, quando colocada nas mãos de Cristo, ela é fortalecida e transformada. Hoje vamos mergulhar em histórias profundas da Bíblia. Histórias que revelam como Jesus enxergava a fé das pessoas. Vamos perceber que ele via além das palavras. Ele via o coração. E talvez essa seja uma das maiores esperanças para nós. Saber que Jesus conhece nossa luta interior e continua nos convidando a confiar nele. Em Marcos capítulo 4, encontramos um dos episódios mais conhecidos dos evangelhos. Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar quando uma grande tempestade começou. O vento soprava fortemente, as ondas batiam contra o barco, e a situação parecia sair completamente do controle. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia tranquilamente. Aquela cena era quase inacreditável para eles. Como alguém poderia descansar em meio ao caos? O medo tomou conta dos discípulos. Eles acordaram Jesus dizendo: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Naquele momento, o desespero falou mais alto do que a confiança. Mesmo depois de presenciarem milagres, curas e sinais extraordinários, eles ainda tinham dificuldade em descansar plenamente na presença de Cristo. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te." Imediatamente tudo ficou em silêncio. Depois do milagre, Jesus fez uma pergunta profunda: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Essa pergunta revela algo importante. O problema não era apenas a tempestade exterior. O verdadeiro conflito estava dentro do coração deles. Eles estavam perto de Jesus fisicamente, mas ainda lutavam para confiar completamente nele.
Isso mostra que estar próximo das coisas espirituais não significa automaticamente possuir uma fé madura. Os discípulos caminhavam diariamente com Cristo, ouviam seus ensinos, viam seus milagres e, mesmo assim, ainda eram dominados pelo medo em certos momentos. Isso é muito humano, muito humano. Muitas vezes conhecemos as promessas bíblicas, ouvimos sermões, fazemos orações e ainda assim enfrentamos crises interiores quando surgem dificuldades inesperadas. O medo possui uma capacidade enorme de enfraquecer nossa visão espiritual. Quando a tempestade cresce, começamos a olhar apenas para as ondas, para os ventos e para as ameaças ao nosso redor. A mente humana tende a imaginar o pior cenário possível. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles esqueceram temporariamente quem estava dentro do barco com eles. Mas existe algo maravilhoso nessa história. Jesus não abandonou os discípulos por causa da fragilidade deles. Mesmo diante da pequena fé, Cristo agiu, protegeu, acalmou o mar e continuou ensinando. Isso mostra que Deus trabalha até mesmo em pessoas que ainda estão aprendendo a confiar. Em Mateus 15, encontramos uma mulher que demonstrou uma fé extraordinária. Ela era cananeia, estrangeira, considerada fora do povo de Israel. Sua filha estava sofrendo cruelmente e aquela mãe se aproximou de Jesus clamando por ajuda. O sofrimento de uma mãe é uma das dores mais profundas que existem. Quando um filho sofre, o coração dos pais sofre junto. Aquela mulher estava desesperada, mas também estava cheia de esperança em Cristo. No início da conversa, parece que Jesus não respondeu imediatamente. Depois, os discípulos ainda pediram que ele a despedisse. Em seguida, Cristo declarou que havia sido enviado às ovelhas perdidas de Israel. Aos olhos humanos, parecia uma barreira impossível. Mas aquela mulher não desistiu. Ela continuou insistindo, continuou clamando e continuou acreditando. Então vem uma das declarações mais emocionantes dos evangelhos. Jesus finalmente olha para ela e diz: "Ó mulher, grande é a tua fé." Que contraste impressionante. Enquanto os discípulos que conviviam diariamente com Cristo muitas vezes demonstravam medo e insegurança, aquela mulher estrangeira revelou uma confiança perseverante e profunda. A fé daquela mulher não estava baseada em posição religiosa, tradição ou aparência espiritual. Sua fé estava baseada na convicção de que Jesus era misericordioso e poderoso para transformar sua realidade. Ela acreditava que Cristo era sua única esperança, e isso fez toda a diferença. Uma das maiores características da fé verdadeira é a perseverança. A fé continua buscando mesmo quando o silêncio parece assustador. Ela continua confiando mesmo quando não entende imediatamente os caminhos de Deus. Muitas vezes queremos respostas instantâneas, mas Deus também trabalha através da espera. A espera revela o que realmente existe dentro do coração humano. Aquela mulher não permitiu que os obstáculos destruíssem sua esperança. Ela não deixou que o desânimo, a opinião dos outros ou as dificuldades apagassem sua confiança em Cristo. E no final, Jesus realizou o milagre que ela tanto buscava. Sua filha foi libertada, e sua fé se tornou um exemplo eterno registrado nas Escrituras. O Evangelho de João declara algo muito forte sobre Jesus. O texto diz que muitos criam nele por causa dos milagres, mas Cristo não se confiava totalmente a eles, porque conhecia o coração humano. Isso revela uma verdade profunda. Existe diferença entre admiração religiosa e fé verdadeira. Muitas pessoas seguem Jesus apenas enquanto tudo vai bem. Enquanto recebem bênçãos, respostas rápidas e milagres visíveis, permanecem motivadas, mas quando surgem dificuldades, provações e silêncio, acabam se afastando. A fé superficial depende apenas das circunstâncias. Já a fé verdadeira permanece firme mesmo nas estações difíceis da vida. Jesus via além das palavras. Ele enxergava intenções, motivações e pensamentos escondidos.
Isso pode parecer assustador, mas também é uma grande esperança, porque Cristo conhece nossas lutas interiores melhor do que nós mesmos. Ele entende nossos conflitos emocionais, nossos medos secretos e nossas dúvidas silenciosas. Às vezes as pessoas ao nosso redor não compreendem o que estamos vivendo. Elas enxergam apenas a aparência exterior. Mas Jesus conhece profundamente cada batalha que travamos dentro da alma. Ele sabe quantas vezes tentamos permanecer fortes enquanto o coração está cansado. Ele conhece as lágrimas escondidas, as noites difíceis e os pensamentos que ninguém mais ouviu. Isso nos mostra que Deus não trabalha apenas com comportamentos externos. O Senhor deseja alcançar o interior do ser humano. A verdadeira transformação começa no coração. E é exatamente ali que a fé também nasce e cresce. Por isso, a fé bíblica não é fingimento religioso. Não é atuação espiritual. Não é aparência de perfeição. A fé verdadeira é uma relação sincera de confiança em Deus, mesmo em meio às fragilidades humanas. Em Marcos 9 encontramos uma das declarações mais humanas de toda a Bíblia. Um pai trouxe seu filho possesso a Jesus. O sofrimento daquela família era intenso. O menino era atormentado por um espírito maligno e o pai já havia tentado encontrar solução de várias maneiras. Agora, diante de Cristo, ele expressa algo extremamente sincero. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Essa frase representa milhões de pessoas ao longo da história. Existe fé dentro do coração, mas também existem dúvidas. Existe esperança, mas também medo. Existe desejo de confiar, mas ainda há insegurança. Muitas vezes a experiência humana é exatamente essa mistura de confiança e luta interior. O impressionante é que Jesus não rejeitou aquele homem por causa de sua fé imperfeita. Cristo viu sinceridade naquele coração. Ele percebeu alguém que desejava acreditar, alguém que estava lutando para confiar plenamente. Então Jesus realizou o milagre e libertou o menino. Isso mostra que Deus consegue trabalhar até mesmo em meio às nossas limitações emocionais e espirituais. Às vezes imaginamos que precisamos ter uma fé gigantesca antes de nos aproximarmos de Deus. Porém, a Bíblia mostra repetidamente pessoas frágeis sendo alcançadas pela graça divina. A incredulidade é uma batalha constante na experiência humana. Vivemos em um mundo marcado pela dor, pelas perdas, pelas decepções e pelas incertezas. Em certos momentos, perguntas difíceis surgem dentro da mente. O silêncio de Deus pode parecer confuso. As respostas podem demorar. E a alma humana começa a lutar internamente. Mesmo assim, Deus continua convidando seus filhos a permanecerem perto dele. A fé não significa ausência completa de perguntas. Significa continuar confiando no caráter de Deus, mesmo quando ainda não compreendemos tudo. Ellen White escreveu algo muito profundo ao afirmar que a incredulidade alimentada na alma possui poder fascinante. Isso significa que a dúvida, quando cultivada continuamente, começa a dominar os pensamentos e enfraquecer a confiança em Deus. Pequenas sementes de desconfiança podem crescer silenciosamente dentro do coração humano. Vivemos em um mundo onde constantemente surgem motivos para duvidar. Notícias difíceis, sofrimento, injustiças, violência, perdas e frustrações podem afetar profundamente a mente humana. O inimigo trabalha para convencer as pessoas de que Deus está distante, indiferente ou ausente. Porém, a Bíblia revela justamente o contrário. Mesmo em meio ao sofrimento da humanidade, Deus continua presente, sustentando, guiando e trabalhando silenciosamente na história. Muitas vezes não entendemos seus caminhos imediatamente, mas isso não significa que ele abandonou seus filhos. A fé precisa ser alimentada continuamente. Assim como uma planta precisa de água e luz para sobreviver, a confiança em Deus também precisa ser fortalecida. Quando a mente permanece apenas focada nas dificuldades, o medo cresce rapidamente.
Mas quando o coração contempla o amor, as promessas e a fidelidade divina, a esperança começa a florescer novamente. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres enfrentando momentos de profunda luta emocional. Abraão enfrentou incertezas. Moisés lidou com medo e insegurança. Elias passou por desânimo. Jó enfrentou sofrimento extremo. Davi derramou lágrimas diante de Deus inúmeras vezes. Ainda assim, todos aprenderam que o Senhor permanece fiel mesmo em cenários difíceis. A grande batalha espiritual acontece muitas vezes dentro da mente humana. É ali que surgem as perguntas, os medos e as tentações para desistir. E é justamente ali que Deus deseja fortalecer a fé de seus filhos. A lição de hoje também apresenta uma reflexão extremamente importante. Existem muitas razões lógicas para acreditar em Deus. A própria existência do universo aponta para um Criador inteligente. A complexidade da vida, as leis da natureza, a harmonia do cosmos e a profundidade das profecias bíblicas revelam evidências poderosas da atuação divina. Além disso, a própria experiência pessoal de milhões de cristãos, ao longo da história, testemunha sobre a realidade de Deus. Vidas transformadas, libertações, mudanças profundas de caráter e experiências espirituais mostram que o Evangelho possui poder real. A Bíblia nunca apresentou a fé como algo irracional. Pelo contrário, Deus frequentemente convidou as pessoas a refletirem, analisarem e dialogarem com Ele. Abraão conversou com Deus. Jó fez perguntas difíceis. Moisés expressou inseguranças. O Senhor não destrói a razão humana. Ele nos criou com capacidade de pensar. Mas chega um momento em que a lógica humana encontra limites. Nem tudo pode ser completamente explicado pela capacidade limitada da mente humana. Deus é infinito, enquanto nós somos finitos. Existem mistérios que ultrapassam nossa compreensão completa. É exatamente nesse ponto que a fé entra. Não como um salto irracional no escuro, mas como uma confiança racional no caráter de Deus. Mesmo sem compreender todos os detalhes, escolhemos confiar porque conhecemos quem Deus é. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Talvez nem sempre entendamos todos os caminhos divinos, mas quando olhamos para Jesus morrendo pela humanidade, percebemos o tamanho do amor de Deus. E esse amor se torna o fundamento da fé cristã. A lição de hoje nos lembra que Jesus continua olhando para a fé das pessoas. Ele vê muito além das palavras. Ele conhece as lutas escondidas, os medos silenciosos e também o desejo sincero de confiar. Cristo não rejeita aqueles que se aproximam dele com sinceridade, mesmo quando a fé ainda está fraca. Os discípulos tiveram medo na tempestade. A mulher cananeia demonstrou perseverança extraordinária. O pai do menino endemoniado misturou fé com dúvida. E em todas essas histórias, vemos um Salvador paciente, amoroso e disposto a fortalecer a confiança daqueles que o buscam. Talvez hoje existam tempestades tentando abalar o coração humano. Talvez existam perguntas sem respostas, dores silenciosas ou lutas interiores difíceis de explicar. Mas o mesmo Jesus que acalmou o mar continua presente. O mesmo Cristo que elogiou a fé da mulher cananeia continua ouvindo o clamor sincero dos que o procuram. A verdadeira fé não significa ausência total de medo. Significa continuar olhando para Cristo mesmo enquanto a tempestade ainda existe. Significa confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos da vida. E quanto mais contemplamos Jesus, mais nossa fé é fortalecida. Porque a fé cristã não está baseada apenas em sentimentos passageiros. Ela está fundamentada em um Salvador vivo, poderoso, misericordioso e eternamente fiel. Que esta lição permaneça em nosso coração como um lembrete de que Jesus vê nossa fé, conhece nossas lutas e continua conduzindo seus filhos com amor através de cada etapa da caminhada espiritual. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque o Senhor conhece profundamente o nosso coração. Obrigado porque mesmo quando nossa fé é pequena, o Senhor continua nos sustentando com misericórdia e amor.
Muitas vezes enfrentamos tempestades, dúvidas e medos, mas hoje lembramos que Tu continuas presente no barco da nossa vida. Fortalece nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a olhar menos para as dificuldades e mais para o Teu poder. Que nossa fé cresça diariamente, através da Tua palavra, da oração e da certeza de que o Senhor nunca abandona seus filhos. Obrigado porque Jesus continua vendo nossa fé e trabalhando em nossa vida mesmo nos momentos mais difíceis. Entregamos nossa família, nossos sonhos, nossas preocupações e toda a nossa caminhada espiritual em Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo permaneça conosco, fortalecendo nossa esperança até o dia da volta de Jesus. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Se este estudo falou ao seu coração, aproveite agora para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão estudar diariamente a lição da Escola Sabatina e crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. E não se esqueça de conferir os slides completos deste estudo que estarão disponíveis na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar com mais facilidade. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada espiritual. Até o próximo estudo da lição da Escola Sabatina.